Apocalipse ou Guiliarna, capítulo 16. Educare. Agora que o número de mártires se completou com o mar vermelho de sangue, quem lembra? Mar de vidro, cristal, vermelho como chamas, como fogo, porque o número de mártires em cima dessa plataforma sólida de cristal se completou. Enfim chegou a sétima trombeta, que é a execução das 7 taças de sangue. Você pode escrever aí 7 taças de sangue. A Marinês está escrevendo ali: sou líder de uma igreja e estou aplicando o que estou aprendendo com você. Obrigado. Está levando isso lá para a tua denominação. Marinês, bem-vinda. Faça isso até você tornar o teu grupo lá numa escola de Jesus. É a consequência natural. Assim como aquele maestro de São Paulo, com sua esposa, que são líderes, estão nos assistindo também, é a consequência natural. Só tem uma coisa que detém a chegada do reino: a manifestação do falso Messias. Quem lembra desse ensinamento, nesse revelare original, sobre o que é que de fato detém a chegada, a manifestação do falso Messias? Quem é? Ou melhor, a chegada do reino, a manifestação do falso Messias. Jesus Cristo só não volta porque quem o detém é a vinda da mentira. Aí, parafraseando, eu escrevi isso aqui: e só tem uma coisa que detém a chegada do juízo da 7ª trombeta: a colheita, quem lembra do trigo, do vinho, dos mártires. Dê valor a cada palavra. Eu estou dizendo que a 7ª trombeta só vai chegar quando a colheita dos mártires estiver pronta. Portanto, a 7ª trombeta não é arrebatamento, nem a volta de Jesus, que todo olho verá. Não é. É a execução das 7 taças, e que só vai acontecer depois que completar a colheita dos mártires. Yahshua continua revelando a Yohanan: então ouvi uma forte voz, que também vinha do alto, do delta santo dos santos, do santíssimo lugar, dizendo aos 7 anjos: já podem ir derramar sobre a terra as 7 taças da ira do Criador. Imediatamente a primeira manifestação foi e derramou a sua taça pela terra. Enquanto o vinho da justiça ia sendo derramado, apareciam feridas malignas e dolorosas nos judeus e convertidos ao judaísmo desses dias, que confessam a sua fé através da adoração ao falso Messias no terceiro templo, nas sinagogas, e confessam a sua fé com o tefilim todas as manhãs, ou no pôr do sol, e com a estrela de Davi e Salomão, o hexagrama, marcados pelo nome do falso Messias. Vocês entenderam que todos que escolheram o falso Messias vão ser feridos? Doenças, chagas, úlceras. Eu vi alguém escrever agora há pouco:
lendo o título, alguém que veio pelo título. O que é que está no título aí? O Criador dividirá Jerusalém numa pirâmide do mal. E chegou alguém aí e escreveu assim: não, meu Deus não vai fazer isso. Por que que as pessoas não enxergam? Quem aí já entendeu o jogo de xadrez da vida? Então a segunda manifestação derramou a sua taça no mar. Veja que a primeira foi aonde? Olha aqui, pela terra. E caiu em cima do pó da terra, do carbono dos homens, plasmando, gerando feridas malignas e dolorosas em cima de todos aqueles, em todos aqueles que adoram o falso Messias, que aceitaram o falso Messias. Agora a segunda manifestação joga no mar. Imediatamente todo o mar desta vez se transformou em sangue, pois todas as criaturas marinhas e seres vivos do mar morreram. Quem lembra que no segundo selo, nós tivemos a morte de 1/3 das criaturas marinhas e de toda a vida marinha? Agora não. Se por mais de 7 anos, ou quase 7 anos, ou quem sabe mais do que isso, porque vocês lembram que eu expliquei 7 anos, 75 dias, 1335 dias, até 40 anos, quem lembra? O mundo ficou com apenas 2/3 das criaturas marinhas e da vida marítima. Agora, desta vez nessa taça, a segunda taça, todos os seres vivos, todas as criaturas marinhas vão morrer. Não existe mais vida no mar. Acabou. Que coisa. Quem lembra do lagar do grau 313, aonde o Criador vai pisar sobre as uvas, pisar e pisar, e vai ser tanto sangue que vai chegar a 1,5 metro de sangue na altura dos freios dos cavalos. E o sangue vai escorrer como vinho por 300 quilômetros, que é a extensão da Palestina. Imagine cada taça cheia de sangue. Imagine o tamanho dessa taça. Quanto sangue ela tem. A cada taça vai aumentando o rio de sangue, o mar de sangue, a piscina de sangue. Você entendeu? Revelare. Essas feridas no original se referem às úlceras de Êxodo 9, de 9 ao 12. E que agora caem sobre Israel. Mas não é a primeira vez que isso acontece. Afinal, eles morreram todos antes de chegarem na Nova Jerusalém, Canaã. Entenderam? São chagas, lepras e tumores. E a revelação é clara. Malignos. Você pode imaginar na segunda taça o mau cheiro que existirá no mundo todo por causa de bilhões e bilhões de espécies que morrerão? Veja aqui como o Criador desce, metáfora, entra na matéria do mundo para fazer justiça, voltando a interferir. A literalização das profecias e revelações são quase plenas. Quem lembra que do capítulo 1 até o capítulo 13, nós estávamos em grandes metáforas, quase tudo era metaforizado. Agora as coisas estão cada vez mais literalizando na medida que o Cristo verdadeiro vai se aproximando da terra.
Na medida que ele vai chegando o grande dia, o seu reino, a transformação material, da alquimia material, perceba, aquilo que era metafórico vai literalizando. Apenas o mar em sangue é metafórico aqui, mas mesmo assim representa quase uma literalidade, pois sangue aqui, como em muitos outros casos, representa a morte. Então escreva aí, sangue aqui representa a morte. O mar não vai se transformar em sangue, literalmente. O mar vai se transformar em morte, porque tudo que existe no mar vai morrer. Aqui a literalização faz sentido, porque há aqueles que interpretam tudo figurado. Eu até vi o comentário de uma pessoa que disse assim, que você foi muito bem até aqui, mas agora você começou a literalizar. É porque ela não entende que nem tudo é metáfora. Olha só o que eu vou dizer, para que você abra os seus olhos. A literalização aqui faz sentido, pois estamos nos últimos dias literais, antes do reino. E o reino é literal. O Criador, que os judeus e cristãos tanto ouviram falar, eu repito, tanto ouviram falar e falaram sobre ele em vão, vai interferir diante de todos para fazer sentido. Aqui está o sentido, essa é a coerência agora. Tudo é metafórico até esse dia. Não pode ser metafórico o tempo todo. Existe um Deus que de fato interferia. Fumaça, fogo, nuvem, quem lembra? Esse Deus que os judeus conhecem. Próximo da sua segunda vinda, que é literal, as metáforas vão deixando de ser metáforas. A literalização vai aumentando até que tudo seja transformado. Isso é coerente com todas as profecias em todos os tempos. Yahshua continua revelando a Yohanan. Em seguida, a terceira manifestação derramou a sua taça nos rios, na água doce, nas fontes de águas minerais e potáveis. Todas elas se transformaram em sangue, isto é, ficaram envenenadas. Eu estou dizendo que nos derradeiros dias da grande tribulação, meus queridos, não vai ser como nos primeiros selos, que 1/3 da água foi contaminado. Não. Agora não existe mais água para beber. Todas as criaturas de água doce morreram. Não existe mais água para beber no mundo. A terceira manifestação, após derramar a sua taça, disse: Tu és a balança. Tu és a medida dos homens. Tu és o reflexo das escolhas dos homens. Veja que a terceira manifestação é a delta. É quando chega na pirâmide que a manifestação fala, que a manifestação proclama, canta, louva. Isso aqui sim é louvor. Escute. Tu és a balança. Balança existe só de um lado ou dos dois lados? Fala para mim. A escada só desce ou a escada sobe? A escada só sobe ou a escada desce? O xadrez é só de um lado ou é dos dois lados? O homem precisa só de sol ou precisa de lua? Na mesma medida que medires tudo que se planta, existe reflexo no mundo material ou não? Esse é o Deus que criou o reflexo, o espelho da água, o espelho da prata. Esse é o Deus da balança. Não, mas o outro lado da balança é o inimigo de Deus.
Será que Deus é só o lado direito da balança? Ou Ele é toda a balança? Tu és justo, continua dizendo a terceira manifestação. O passado, o presente e o futuro, outro delta. Nada ficará impune. Todas as escolhas dos homens serão julgadas. Eu estou dizendo o seguinte: o que mais existe na justiça do homem é o sentimento de injustiça por parte dos julgados e dos que assistem os julgamentos. Qual é o maior sentimento da sociedade? Não é impunidade? Não. Fique mal acostumado. O juiz que está no trono, que é criador da tua alma, da tua vida, ele não deixará nada impune. Como estes homens mataram os justos e profetas, agora tu lhes deste sangue para beberem. O mar, os rios e as fontes de água. O que eles fizeram, na mesma medida, estarão recebendo. É justo ou não? E então, o altar que recebeu todas as orações dos mártires que clamavam por justiça, como nós vimos, em todos os tempos e principalmente agora, desses últimos mártires que mais vão sofrer. Falou mais uma vez como se fosse uma pessoa, escreva aí, a personificação do altar. Você já viu anjo como pessoa? Você já viu Deus como pessoa, Jesus Cristo? Teofania, epifania, angelofania. Você já viu até demônio, daimon, espírito maligno encarnando e incorporando em pessoas? Não viu? Você já viu até uma águia falando? Seres com asas e olhos nas suas asas? Mas agora, até um objeto sagrado, imaterial, até o altar é uma pessoa que fala. Pois o altar é mais uma manifestação do Criador, assim como o dragão, assim como a serpente, assim como tudo que se vê. Você está entendendo agora o que é a primeira serpente, o dragão, a primeira serpente alada de Gênesis? Gênesis é nada mais do que um livro de códigos, o Apocalipse de Moisés. Gênesis é nada mais do que Moisés vendo uma serpente no jardim, assim como João viu o dragão no deserto e na areia, olhando para o mar. É a mesma besta, é a mesma fera. Quem está entendendo agora a visão de Moisés da serpente no jardim? Mais do que isso, quem colocou aquela serpente no jardim? Quem manifestou ela lá? Eu não sei se vocês estão entendendo desde o grau 300 que tudo que aparece aqui, tudo que se manifesta aqui é Deus.
Pois o altar é mais uma manifestação do Criador, como tudo que existe no céu na imatéria. Escreva aí, tudo que existe no céu que nós evoluídos conhecemos como imatéria, tudo que existe lá é Deus. Se você pudesse chegar nas portas celestiais agora e ver um anjo, é teu Deus. E ao passar você visse outros anjos maiores, é o teu Deus. E se depois lá na frente você visse um altar e um templo, é o teu Deus. Quem está entendendo? Parece fácil para vocês evoluídos, mas perceba ali, ó, um jovem chamado Jonathan Souza. Ele diz, a serpente era Deus, e ele ri muito. É difícil enxergar. Deixa ele chegou agora. Tratem ele com carinho. Recebam bem ele. É difícil enxergar. Mas se ele colar desde o grau 300, vai enxergar. Vai ou não vai? A voz do altar que representa todos os mártires. Escreva aí, o altar representa todas as orações de todos os mártires. Essa voz respondendo à fala da terceira manifestação que disse que Deus é justo e julgará todas as coisas, disse: sim, o Criador absoluto julga com verdade, isto é, com exatidão, com precisão, com perfeição e justiça. Revelare. Por que é que os mártires estão dizendo isso agora? Escreva aí. Primeiro, a voz que saiu do altar estava chorando e dizendo: até quando, Senhor? Quando julgarás aqueles que nos mataram? Segundo, a segunda voz que saiu do altar estava cantando e comemorando com guitarras, porque o Senhor faria justiça. E agora terceiro, a voz que sai, o delta voz, a delta voz que sai desse altar, que representa todas as súplicas dos justos na terra que morreram, dizem: o Criador realmente julga com perfeição, com precisão. Sabe o que é isso? É só para você ter a certeza de que todos os mártires se sentirão vingados. E muitos dos que estão me ouvindo agora, hoje ou amanhã, serão exatamente esses mártires. Farão parte desses mártires. A primeira voz que saiu estava chorando, orando, a segunda estava cantando, e a terceira está satisfeita, dizendo: realmente o julgamento foi perfeito. Veja, se o altar não pode ser uma pessoa, mas aqui é. Se a águia não pode ser um anjo, mas era. Se a estrela que caiu não pode ser um anjo do mal, Abaddon, Apolion, mas era. Então abra os seus olhos e pare de acreditar na teologia da Trindade, na teologia dos anjos, na angelologia, na teologia dos demônios, na demonologia, satanologia. Tudo que existe aqui, tudo é manifestação do Criador único de todas as coisas materiais e imateriais, tudo. O altar é pessoa? Responda para mim. O altar é pessoa? O altar está falando e por isso ele é uma pessoa? O altar fala e esse altar é uma pessoa? Esse altar é um anjo?
Como que esse altar fala? Revelare. Ainda hoje, uma pessoa me escreveu: por que você faz tantas pausas? Eu vou dizer por quê. Porque eu sinto algo que você não sente. Revelare. Se o altar só representa a voz dos mártires, como ficam os que pensam que são protegidos, poupados e privilegiados na vida material, na vida particular, individual e até na espiritual, crendo que na vida espiritual serão arrebatados e poupados da grande tribulação? Se até Moisés e Elias, as duas testemunhas, vão ser assassinadas e vão ser mártires, se até os mártires precisam esperar o tempo do juízo, a voz fica clamando até quando, até quando, até quando, e demorou. Está claro que nada que é do bem e da verdade pode ser uma vantagem material. Aquilo que você chama de bênção, de vitória, de Deus pelejando por você, de luta, você na verdade está chamando de vantagem. Toda vantagem material é diabólica. Aqui está provado que não existe nada, nenhuma interferência, nenhum privilégio, porque até os mártires que são representados por esse altar morreram, não foram poupados, não foram privilegiados, até eles tiveram que esperar e esperar o juízo. Se alguém diz que recebeu uma bênção material de Deus, saiba, não foi do bem, foi do mal, foi do Senhor das trevas. Isso aqui é o manual dos mártires. Não é manual dos privilegiados. Deixa eu ensinar o Jonathan que está ali. Quando diz que Deus nos livrará da ira, meu caro, é porque agora aqui, ó, nessas 7 taças, não tem mais ninguém para morrer do bem. Quem sobrou na terra é só do mal. Os do bem já foram ceifados. Eles não foram poupados. Se você colar desde o grau 300, meu caro Jonathan, eu não estou respondendo você não. Eu não estou parando o estudo para responder você. Eu estou usando você como exemplo para todos aqueles que também não entendem, que vão me assistir e não conseguem entender, porque chegaram agora. A todos vocês eu digo, se vocês colarem desde o grau 300, vocês verão que Deus vai livrar da ira sim, e vai livrar com uma foice afiada, recolhendo através da morte. Iluminare, aqui cabe um provérbio ou não? Deus é bom para quem é bom, mas é mal para quem é mal.
Tá claro ou não tá claro isso em todo o Apocalipse? Quem está acompanhando comigo cada grau. Yahshua continua revelando a Yohanan. A quarta manifestação derramou a sua taça no sol. Agora é no sol. O sol que sempre ajudou os homens trazendo vida, agora irá queimar os homens com fogo. Então eu vi muitos judeus convertidos ao judaísmo, muitos judeus convertidos ao judaísmo e apoiadores do falso Messias serem queimados pelo forte calor do sol. Mas ao invés de se arrependerem, eles começaram a murmurar do Criador. Que interessante. Eles acreditam no falso Messias que está na terra como Messias verdadeiro, mas olham para cima e dizem Hashem, Eloi, Elohim, Yahvé, por que estáis mandando isso sobre nós? E mesmo assim, confiavam ainda mais no falso Messias e com isso blasfemavam do Criador. Lembrem-se que a blasfêmia aqui está ligada justamente ao fato de aceitar o falso Messias. Porque ao aceitar o falso Messias, estão consequentemente blasfemando do verdadeiro Messias, do Criador. Eu não sei se vocês conseguem entender o sentimento que Deus tem com relação a Israel nesses dias. Eu vou tentar fazer vocês entenderem. Escreva assim, ó. Israel, escreva, está preparando uma coroa de ouro e um trono para o seu Messias. Agora, nos nossos dias. Mas para o verdadeiro Messias, escreva aí, eles deram uma coroa de espinhos. O Talmud, se você não conhece, que os rabinos tanto respeitam, fala coisas terríveis sobre o verdadeiro Messias. Grandes blasfêmias. Como você acha que o Criador vai se sentir? Como ele se sente? Então ele tocou e feriu o sol, dando poder ao sol para queimar os homens. As dores das queimaduras serão tão intensas que os seguidores do falso Messias vão morder suas línguas de dor. Revelare. Veja claramente, o juízo cairá sobre Israel e seus apoiadores. Faça a exegese ou exegese, interpretação pela analogia dual de Faraó, que é alegoria para nós, Moisés, Israel e Egito. Faraó e Moisés, Israel e Egito. E perceba nessa alegoria, analogia, que a intenção das 10 pragas é exatamente a intenção das 7 taças. Escreva aí 10 pragas, 7 pragas. Qual era a intenção naqueles dias das 10 pragas? Veja que o juízo não cairá sobre os que não estiverem envolvidos com o falso Messias e seu engano. Então parem de ser pueris, infantis, com aquelas infantilidades de ver luas de sangue, já falei e volto a falar, tempestades solares, dias quentes, calores,
e outros sinais naturais, pois estamos falando de sinais sobrenaturais. De esgotamento pleno, primeiro parcial nos selos e agora pleno nas taças, que acontecerão apenas nesses dias finais e apenas para os que não aceitarem Jesus Cristo como o verdadeiro Messias e Salvador. E eu não estou falando de confissão de fé evangélica nem católica. Eu estou falando de aceitação no coração. Quem é Ele para você? Como Ele mesmo perguntou, o que os homens pensam de mim? Quem eu sou para os homens? Me responda, Pedro. Todos nós que temos a visão e a fé no verdadeiro Messias, nós aceitaremos a pregação das duas testemunhas? Sim ou não? Quem está agora me ouvindo com amor e atenção e está entendendo que nós aceitaremos a pregação de Moisés e Elias, que estarão isto é, fora do templo, fora do terceiro templo? Nós aceitaremos. Para você saber quem de fato é verdadeiro ou falso na dualidade soteriológica, saiba que, como Zacarias 13 disse, 33% dos homens darão crédito à pregação de Elias e Moisés. Vocês que são da filosofia da visão já estão preparados para darem crédito à pregação de Moisés e Elias. Mas 2/3, 66,6% dos homens não vão dar créditos na pregação de Moisés e Elias. Porque eles estão do lado de fora do templo. Porque eles não ajudaram na reconstrução do templo, nem no processo de paz no Oriente Médio. Porque eles perturbam. Porque eles falam contra o sistema. Porque Moisés e Elias são simples, vestem roupa de pele e estarão do lado de fora, do lado de fora do templo e do judaísmo cristão. Mas nós estamos preparados para aceitar a pregação das duas testemunhas, que não é para nós, mas que terá nosso apoio. Yahshua continua revelando a Yohanan. Em seguida, a quinta manifestação derramou a sua taça sobre o trono da monarquia de Israel. O rei de Israel, o Messias dos judeus, enfim será atingido. O seu reino ficará em trevas. O reino do Messias já é trevas, metafisicamente e espiritualmente. Ficará em trevas porque a manifestação anterior feriu o sol, deu poder ao sol. Nesses dias, meus queridos, existirão sinais terríveis, literais, porque são os derradeiros dias. E os judeus e prosélitos do judaísmo, muitos que vão se converter ao judaísmo emocionados pelo engano do anticristo, estarão doentes, com feridas dolorosas. Revelare. Veja, na grande tribulação, nos últimos dias literais, quando vocês verem os judeus doentes e trevas sobre o terceiro templo, nos dias do Egito as trevas eram tão densas que elas eram tangíveis, tocáveis, podiam se apalpar. Podia apalpar as densas trevas. E o palácio do governo do falso Messias, quando vocês verem essas trevas sobre o terceiro templo, sobre Jerusalém, sobre o trono e o governo do Messias dos judeus, saibam
a última, terceira ou quarta guerra mundial está próxima. Quem está entendendo? Se vocês pegarem esses estudos e adquirirem uma Bíblia Original Codex, vocês vão seguir ponto a ponto. Vocês vão poder pegar o lápis e marcar texto a texto. Ela não terá versículos, mas você vai poder marcar texto a texto de cada comprimento. Você vai ter o orgulho e o privilégio, a alegria e a vigilância de poder marcar cada comprimento, cada vez que acontecer um desses eventos. Então saiba, a terceira ou quarta guerra mundial, a última, só vai acontecer quando os judeus estiverem doentes, cheios de feridas, e o trono do dragão estiver em trevas. Ao que tudo indica, como já revelamos, a terceira será o caos predito nos selos Crislã. Lembrem-se que lá nos selos 1/3 da humanidade vai morrer, quem lembra? Para destruir os inimigos de Israel, criando um grande caos para uma grande paz no Oriente Médio. Escreva aí, dualidade, caos para uma grande paz. Os judeus, senhores desse mundo que dominam esse mundo, as famílias mais ricas, bilionárias, que sempre usaram o caos para estabelecer uma ordem, agora vão fazer um grande caos, destruindo os inimigos de Israel, para dar poder, para coroar o falso Messias. Só que na quarta guerra mundial, que é o mais provável que eu sempre ensino, com base em Ezequiel 38 e 39, é que na última, olha aqui, ó, já a quarta guerra mundial será o Armagedon, o fim de tudo. Rússia e China serão usadas pelo Criador para esse grande finale. Eu vou pedir uma coisa a vocês e vou ensinar mais uma vez. Ignorem aqueles que querem privilégio e atenção no chat. Aprendam isso. Evoluídos, se concentrem aqui. Todos que não participam desse chat tão bagunçado, todos que agora estão em casa com total atenção, com a Smart TV, no trabalho, com o caderno nas mãos, anotando como excelente aluno, excelente professor, escute. Rússia e China representam o Nabucodonosor, eu já falei sobre isso. Nós estamos chegando no final de tudo. Representam também o general Tito Flávio Domiciano dos nossos dias. Quem entende que Vladimir Putin, que Xi Jinping, que a Rússia e a China são instrumentos de Deus, o Lúcifer de Deus, o Nabucodonosor? Quem? Se Israel e Estados Unidos usarão uma guerra para dominar o Oriente Médio e o mundo, serão destruídos pela vingança dos seus inimigos vermelhos. Putin, Xi, Trump estão caminhando juntos para esse grande final. Sejam eles ou os próximos, mas será agora, nessa geração, aquilo que chamamos de o macro-apocalipse. Yahshua continua revelando a Yohanan. A sexta manifestação derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates. Metáfora, mas que representa quase o literal.
As águas do rio Eufrates se secaram. As águas do rio Eufrates não vão se secar. Todas as águas do mundo serão contaminadas. Isto é, agora sem o entendimento, o Oriente Médio ficou com o caminho aberto, livre para a Rússia, China e os árabes atacarem Israel. Quem entendeu? Eu não sei se vocês estão entendendo, mas é o próprio Criador quem está abrindo o caminho e dizendo: árabes, russos, chineses, Vladimir Putin, Xi Jinping, venham, venham, destruam Israel. É Deus quem está manifestando e abrindo o caminho. Então saíram delta espíritos, outra pirâmide do mal, que pareciam 3 rãs. Ora, a serpente alada, o dragão, a rã, todos símbolos de espíritos malignos no judaísmo. Pareciam, não eram 3 rãs. Da boca da primeira serpente alada, o dragão, da boca do falso Messias, aceitado pelos judeus, aceito pelos judeus, e da boca do falso profeta, o Moisés ou Elias, que os judeus aceitarão. Escreva aí: da boca do Messias, um espírito maligno; da boca do sumo sacerdote, o falso profeta, outro espírito maligno; e da boca do dragão, a primeira serpente lá do jardim, outro espírito maligno. 3, delta, Dalet, uma pirâmide, outra pirâmide de espíritos malignos. Um espírito maligno para cada personagem dessa trindade. O delta do mal, que é o dragão encarnado do Messias, dos judeus, e no falso profeta e falso sumo sacerdote, conseguirão convencer os presidentes e ministros apoiadores, através dos daimons, isto é, dos espíritos malignos, a se juntarem a Israel. Isto é, todo o poder azul da tesoura para a 4ª e última guerra mundial. Eu aconselho vocês a assistirem a História das Tesouras. Escute. Vou falar de novo. Essa pirâmide do mal, que é o dragão, quem lembra? De Apocalipse 12, que encarnou em 2 feras perigosas, Apocalipse 13, que são os 2 homens que os judeus aguardam: o Moisés e o Elias falso, contra o Moisés e o Elias verdadeiro, as 4 encarnações dos 4 seres diante do trono. A dualidade. De um lado, o verdadeiro Moisés e o verdadeiro Elias. Do outro lado, o falso Moisés e o falso Elias. Pois é. 3 espíritos malignos sairão dessa trindade maligna. E aí na sua Bíblia diz que eles farão sinais para enganar. Aqui não, está errado. A tradução da sua Bíblia está errada. Você vai fazer uma análise, um escrutínio em enciclopédias de análise de códex de originais. Se você vai ver que na verdade o que está sendo dito é que eles vão ter o poder da hipnose. Mesmo com tanta tragédia no mundo, eles vão conseguir convencer as pessoas a lutarem contra a Rússia e a China no grande Armagedon. Quem está entendendo? O mundo viveu já uma guerra. 1/3 da humanidade morreu. Eu quero que você entenda que a água acabou. As pessoas têm úlceras pelo corpo. Doenças terríveis malignas. O sol fere os homens com um calor
extraordinário e inédito. Toda a vida marinha acabou. As nações estão com medo, estão perplexas. Então, por isso que eles vão precisar dessa interferência maligna, e eles são a própria interferência maligna, quem está entendendo? Para poder convencer os reis, isto é, os presidentes, os primeiros ministros, a se juntarem a eles na grande batalha final. Então, a última guerra será o grande dia do Criador Todo-Poderoso. Revelare. Quem é que seca as águas do rio Eufrates? Quem é que abre caminho no Oriente Médio? Quem é que junta os dois lados da batalha? Eu vou explicar de novo. É que é muita coisa. Silêncio. De um lado, eu vou colocar o xadrez aqui. Vocês estão vendo o xadrez? Quem aí está vendo o xadrez? De um lado, Deus está secando o rio, isto é, metáfora para preparando o caminho para que China e Rússia ataquem Israel. Escreva aí. Deus abriu o caminho para o poder vermelho. Escreva. Tesoura, dualidade, xadrez. Tem um monte de gente nova que está chegando aí hoje. Estão ensandecidas. Você está vendo aí? Elas estão dizendo, não pode, Deus não pode ser mau. A fonte não pode jogar água boa, água doce. Vai colar desde o grau 146 e para de espernear que nem criancinha. Chegou aqui para assunto de adulto. Isso aqui é assunto para adulto. Não é adulto, desliga. Desliga. Ou então, se quer ser adulto, vai lá no grau 146, pega as tuas bíblias e vai colar. Agora não fica dando aula junto com o professor. Escute. Xadrez, escada, ampulheta. Deus, vocês estão escrevendo aí, a Carol escreveu, a Liliane escreveu, enche esse chat aí de sabedoria. Escreve assim, ó. Deus abriu o caminho para o poder vermelho. Não é assim que vocês chamam a esquerda, o comunismo, hoje só se fala nisso? Os esquerdopatas, os petralhas, pois é, Deus está chamando eles. Deus está chamando o lado esquerdo. Sabe quem é que está abrindo o caminho para a China e para a Rússia? Deus. Para os árabes, Deus. Agora, do outro lado do xadrez, você pode olhar com os teus olhinhos para o lado direito desse xadrez aí, desse jogo de xadrez? Do outro lado, 3 espíritos malignos como rãs vão convencer os Estados Unidos, o Brasil, se até lá for pró-Israel, e pelo jeito será, a Inglaterra, o Japão, o Chile, todos os países de direita, vão sentar com eles, que nem esses dias Benjamin Netanyahu sentou com vários chefes de Estado a fim de juntar apoio para guerrear contra o Irã. Em breve aí uma guerra contra o Irã. Pois é. O falso Messias, que é um rei da monarquia restabelecida de Israel, vai enviar emissários, escreva aí, emissários, apóstolos. Escreva aí, este é o id do mal. Ele vai enviar emissários para o mundo inteiro, aonde ele sabe que tem apoio do poder azul. Mas aí eu pergunto para vocês, quem é que está encarnado no falso Messias e está encarnado no falso profeta? Quem está dominando essas 3 rãs?
Quem manifestou essa trombeta? Ou melhor, essa taça? De quem é o vinho que está na taça? De quem é o sangue? Quem é que mandou essas 3 rãs? Como rãs, esses 3 espíritos? Quem foi? Não, peraí. Vamos voltar de novo. Hoje não tem minha imagem aqui. Novamente, mas escute. Deus abriu caminho no Oriente Médio e disse: Rússia, China, árabes, inimigos de Israel, venham. Vem a sexta, vem a esquerda, vem o poder vermelho. Agora, do outro lado, o falso Messias, o falso profeta, através dos 3 espíritos malignos, estão chamando todos os países apoiadores do poder azul. Mas quem é que controla Abaddon, Apolion, essas 3 rãs? Quem? Vocês estão vendo que o xadrez está pronto num lugar metafórico chamado Megido, Velho Testamento, e chamado Armagedon, Novo Testamento? Você está vendo que Deus fez a tesoura perfeita? Que coisa! Você tem uma tesoura na tua mão aí? Pegue uma tesoura. Feche ela. Você tem um jogo de xadrez? Coloque as peças pretas e brancas próximas, numa acariação, onde elas se encaram, se desafiam. Você está entendendo? É Deus quem aproxima as 2 peças. A tesoura se fecha. Assim como existiu o Ide do bem até 70 depois de Cristo, aqui teremos o Ide do mal, escreva aí. Esse é o Ide do falso Messias. O falso Messias também terá apóstolos, também terá emissários. E olha que Jesus foi morto porque ele não cumpriu a função de príncipe da paz. Porque ele disse: eu vim trazer a espada. Mas acontece que o Messias que os judeus vão aceitar, ele vai mandar apóstolos e emissários pelo mundo, chamando para a guerra. Os judeus que escolheram o Messias pelo maior plano de paz, pelo acordo de paz do século, dizendo: este é o nosso Messias, esse não é da espada, esse é da paz, pois ele vai mandar apóstolos pelo mundo inteiro, chamando para a guerra. O falso Messias enviará homens possuídos pelos espíritos do mal, pelo ego e pelo dinheiro, a cada uma das nações apoiadoras, para que se reúnam e façam a maior guerra de todos os tempos da humanidade. Ora, os judeus conhecem Ezequiel capítulo 38 e capítulo 39, Zacarias 14, Enoque 66, 90 e os oráculos sibilinos 2, 310, 322, 663 a 674. Que, como tradição judaica vaticinam, o ajuntamento de todas as nações pagãs para a aniquilação de Israel nos últimos dias. Porém, os rabinos leem esses textos achando que as nações vão se juntar contra Israel e o Messias deles vai defendê-los. Mas, na verdade, escutem, judeus, esse que vocês vão aceitar como Messias, é ele quem vai cumprir essas passagens bíblicas
do Tanar. É ele quem vai chamar todos os países para a guerra. E não serão as nações pagãs contra Israel apenas, mas é o teu Deus, Hashem. Yahshua continua revelando a Yohanan. O Criador disse, aqui João cita uma fala de Jesus Cristo, o verdadeiro Messias, quando esteve aqui em carne. Eis que virei para Israel e para o mundo como um ladrão. Fecha aspas. Respondam para todos verem. Para quem ele vem como ladrão? Para quem está atento ou para quem está distraído? Os que permanecerem atentos e fiéis a mim, até o fim, serão os vencedores. Os que acreditarem no falso Messias passarão vergonha, como quando alguém, preste atenção, é encontrado nu. Revelare. Aqui não está falando de roupas espirituais, como os pentecostais pensam, nem de moral e santidade, como dizem os teólogos. Aqui não é Apocalipse 3 de Laodiceia. Aqui são duas metáforas que possuem o mesmo sentido, escuta isso. Primeiro ele fala da metáfora como um ladrão. O ladrão que chega de surpresa. Entenda essas palavras do nosso Supremo Mestre. E depois ele fala de uma segunda metáfora no mesmo sentido, que é da roupa e da nudez. Quando alguém é pego no ato de traição, ou quando alguém é encontrado nu, é uma surpresa. Essa surpresa, este espanto, acontecerá com Israel. Olha que lindo isso. Israel é a Babilônia, prostituta, que está deitando com outro homem. Esta é a pior idolatria, a mais grave prostituição porneia que os judeus nunca entenderam. Cristo virá quando Israel estiver lhe traindo com outro homem, o falso, o mentiroso, o traidor. Quem está entendendo? É isso que significa a vergonha da sua nudez aqui nesse contexto. Ou seja, tanto faz dizer que ele virá como um ladrão, surpresa, susto, vergonha, como tanto faz dizer sobre a vestimenta, sobre a nudez. Ele vai chegar e vai pegar Israel, o mau Israel, os filhos de Caim, não aquele bom Israel de Apocalipse 12, da mulher protegida no deserto, mas o mau Israel, os filhos de Caim, vai pegar eles, esta mulher, como uma prostituta, nua, deitada com a besta. Yahshua continua revelando a Yohanan. Então
A pirâmide do mal, composta por 3 espíritos malignos, foi para o lugar que em hebraico é chamado de Armagedon. Revelare. Armagedon, o mesmo monte de Megido de Ezequiel 38 e 39, palco da Terceira e da Quarta Guerra mundiais. O lugar metafórico para representar o cerco militar a Israel, não é literal, mas é ali, no Oriente Médio. E o ajuntamento de todos os inimigos de Israel para a sua destruição. Eu não sei se vocês entenderam, mas nós temos aqui a pirâmide do mal, um grande delta caindo sobre Israel. A bandeira de Israel do hexagrama que ontem no grau 314 eu revelei. Só quem assistiu o final do grau de ontem sabe o que eu revelei sobre o idioma hebraico. Quem assistiu? Não fale nada. Deixe que os sábios, se é que são sábios, vão procurar o tesouro. Pois é. A bandeira de Israel, que é um hexagrama, a estrela de Davi, Maguen Davi. Agora, só tem um delta para baixo. Vocês estão preparados? Por fim, a 7ª manifestação derramou a sua taça no ar. Então, no delta santíssimo, santo dos santos, saiu uma forte voz que vinha do trono dizendo: está feito. Alguém aqui lembra dessa frase? Está feito? Os 4 seres que representam os 4 elementos se manifestaram novamente. Relâmpagos, trovões, vozes e agora um forte terremoto. Revelare. Veja, as 7 taças em 4 elementos. Olha que lindo. Os 4 elementos estão aqui. Vocês querem ver? Sobre a terra. Escreva aí, elemento terra. Caiu sobre o trono da besta. As enfermidades, as chagas, as úlceras que eles vão ter, caiu na terra. E a região do Eufrates é a terra, o Armagedon. Escreva aí, elemento água. Sobre a água, caiu sobre os mares. Água salgada, sobre os rios e fontes de águas minerais e potáveis, água doce. Água. Caiu sobre o fogo, sol, a estrela incandescente de fogo. E caiu sobre o ar, terremoto. O ar, embora terremoto sejam as placas tectônicas, mas o arcanjo, o último, lança o vinho da taça, o conteúdo da taça, no ar. Você viu os 4 elementos ocultados aqui, que só sábios conseguem enxergar. E quando acabam as sentenças, os juízos dos 7 elementos, olha, se confirma, depois da voz do Criador dizer está feito, pelos 4 elementos, relâmpagos, trovões, vozes e um forte terremoto. No final se confirmam com os 4 elementos. Vê, o mesmo e único Criador que em carne disse está feito, está paga a dívida. A matemática de Deus
está consumado. Agora diz: está feito. Quem entendeu que o mesmo Deus que esteve na cruz dizendo: graça, amor, perdão, perdoei, amo, derramei meu sangue por vocês, é o mesmo que agora derrama o sangue sobre a terra em 7 taças e diz: está feito a vingança sobre aqueles que me mataram. Escreva aí, há 2000 anos atrás, ele disse: está feito, pendurado numa cruz, quando zombavam dele, oferecendo vinagre, porque ele tinha sede. Agora, 2000 anos depois, ele diz: está feito, derramando sangue em 7 taças, no mesmo lugar. Não, mas Jesus é amor, Jesus é graça, Jesus vai entender, Jesus é evangelho, Jesus é perdão, Jesus é maravilhoso, Jesus é salvador. Ele estava na cruz sofrendo, assassinado pelos judeus e dizendo: está consumado. 2000 anos depois, agora, ele desce na terra, pisando no lagar, pisando no vinho, pisando na uva. 7 taças cheias do vinho da fúria da sua ira. 7 taças cheias da sua ira. Aonde 2000 anos depois ele diz, Oséias 6:2, está consumado. Agora sim está consumado, agora é vingança. Faça essa comparação. Alguém pode colocar aqui o texto que Jesus diz na Bíblia original? Está consumado quando ele estava na cruz? E alguém pode colocar esse texto aqui de Apocalipse 16, 2000 anos depois, quando ele diz novamente está consumado? E mandar isso para todos os pastores e padres, para que eles conheçam quem é Jesus Cristo e Yahshua Mashiach, e parem de achar que Jesus Cristo é só bom. Vê, o mesmo e único Criador que em carne disse está feito, está consumado, agora diz está feito, porque caiu a Babilônia. É a queda de Jerusalém e seu sistema político religioso dominador da terra. Sabe o que é que está feito? As 7 taças foram derramadas. A execução está em vigor. Vai cair completamente a Babilônia. Quem aí quer saber como é que a Babilônia vai cair? Que nós veremos nos capítulos 17 e 18. Escute. Yahshua continua revelando a Yohanan. E este será o mais, 4º elemento, forte terremoto desde que o homem existe sobre a terra. Escreva aí, o terremoto mais forte da história. Jerusalém será dividida em 3 partes. Os 3 espíritos malignos vão dividir a cidade de Jerusalém em uma pirâmide. Por que do anel? O Áquil é satanista. O Áquil é herege. O que eles vão falar quando essa Bíblia for publicada? O que os pastores vão falar contra mim? O maior herege. Que terrível. Temos que combater essa Bíblia. Temos que combater essa seita terrível. Temos que combater. Escute,
é Deus, Yevé, Jeová, como queira. Hashem, quem vai dividir em 3, Dalet, Delta, pirâmide. Vai dividir Jerusalém em 3. A pirâmide. O hexagrama que está na bandeira de Israel se transformará em apenas um delta. O delta inferior negativo. Revelare. A bandeira de Israel será um só delta, o negativo do mal. O dragão, o Messias e o profeta dos judeus dividirão a cidade em delta. Veja, mais uma prova cabal de que a Babilônia é Jerusalém e não Roma. Escreva para mim, por acaso o Eufrates fica em Roma, no Vaticano? Não, meus queridos. A teologia, através dos judeus infiltrados, desfoca, faz um processo que chamamos de contra-informação, para que vocês pensem no Adventismo, na Testemunha de Jeová, desigrejados, milhões e milhões acreditam que o álibi aqui, o réu aqui, é Vaticano, Roma. Mas o Eufrates é o Oriente Médio. Yahshua continua revelando a Yohanan. E as maiores cidades do mundo vão se desmoronar. Vão desmoronar com este grande terremoto. Você pode escrever aí o nome das cidades maiores deste mundo, de todas as nações? Escreva aí. Nova York, Washington, Las Vegas, Tóquio, Paris, Amsterdã. Escreva aí o nome das maiores cidades. Com o impacto desse terrível, o mais terrível terremoto da história da humanidade, todas as maiores cidades irão desmoronar. Mas existe uma coisa chamada epicentro. Escreva aí, epicentro, que é a origem do contato das placas tectônicas. E o epicentro vai ser em Jerusalém. De Jerusalém para todas as maiores cidades do mundo. O epicentro é Jerusalém. Por isso que se dividirá em 3. Mas que é impossível placas tectônicas no Oriente Médio derrubarem as cidades do mundo inteiro. Então você não conhece a expressão Supremo Absoluto, a expressão Todo-Poderoso, Adonai, El Shaddai. Então você não conhece o que são os polos da Terra. Basta uma inversão milimétrica dos polos do eixo da Terra para Deus derrubar todas as cidades como dominó. O Criador deu para a grande Babilônia a taça do vinho da sua ira. Escreva aí, está feito, está consumado, é outra prova de que a Babilônia é Jerusalém.
porque é na mesma cidade que ele disse está consumado. Se ele disse está consumado uma vez, agora ele volta para vingar com fogo, e diz está feito pela segunda vez. Mas não é em Roma que ele tem que acertar as contas, não. Não foram os romanos que o mataram. Ele tem que acertar as contas é com Anás e Caifás. Todas as ilhas da terra desaparecerão. Todas as montanhas racharão, serão atingidas. Revelare. Os judeus conhecem as passagens de ascensão de Moisés 10, versículo 4. 1 Enoque 1:6. Oráculos sibilinos 7, 324, 236. Isaías 40, versículo 4, 1 Baruque 5, 5 ao 9, e nos Salmos de Salomão 11, versículo 5, onde lá, base para as revelações de Yohanan, já aparecem o desaparecimento das ilhas e o desaparecimento das montanhas, que para os judeus é o maior sinal escatológico para o fim. Quem está entendendo? Yahshua continua revelando a Yohanan. Caíram ainda sobre os homens, vindas do céu, enormes pedras, verdadeiros icebergs, de granizo, de gelo, que pesavam 33 quilos cada. Meus queridos, já aconteceram muitas tempestades sobrenaturais praticamente, porque são fenômenos, como por exemplo, 500 gramas, uma pedra de gelo pesar, cair do céu, numa tempestade pesando 500 gramas, mas nunca pedras gigantes de 33 quilos. Alguém pode imaginar o que são pedras de gelo caindo do céu? 33 quilos. E os homens não vão se arrepender. Os que acreditam no falso Messias, os judeus, obstinados, religiosos, cegos, igual vocês que estão me assistindo agora e dizendo dualidade não existe. Cegos, 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 cegos. O ego não deixa. Ainda assim, não vão reconhecer, assim como o Egito não reconheceu as 10 pragas. E os homens blasfemarão contra o Criador, por causa da tempestade de granizo, de pedras com 33 quilos. Pois esta será a mais terrível tempestade da história da humanidade. Escreva aí. O mais terrível terremoto da história da humanidade. E a mais terrível tempestade da história da humanidade. E ainda assim, tem 700 milhões de cristãos pentecostais místicos, neopentecostais e carismáticos que ficam o dia todo e até desigrejados dizendo: Deus falou comigo, Deus tocou, Deus fez, Deus protegeu, Deus está falando. Ah, vocês não conhecem. Porque essa daqui é a volta da interferência do Todo-Poderoso. Quando ele voltar a interferir, veja. Quando ele voltar a interferir, a tempestade mais terrível da história. O terremoto mais terrível da história.
Ah, você não sabe. Esses foram os originais de Apocalipse Guiliana Guiliarna, capítulo 16. Amanhã, grau 316, vamos conhecer quem é essa prostituta. Só quero avisar vocês que no grau 313, que eu coloquei assim no título, Deus vai pisar sobre os judeus, vai esmagar os judeus. Quem lembra o título do grau 313? Aquele vídeo foi censurado pela Google. Só para avisar vocês do porquê que não se pode falar a verdade. A verdade, meus queridos, a verdade, ela é impossível de ser dita hoje. Porque hoje, com tudo isso aqui que eu estou ensinando, não sei se vocês sabem, isso daqui é crime. Chama-se antissemitismo. Isso aqui dá prisão. Por isso que ninguém fala a verdade.